Então, página 9, terceiro parágrafo. O que diz no terceiro parágrafo? O que nós temos? Dado, ou melhor, dados dos desempenhos dos candidatos em 2013 e 2014. Garcia fez esse exercício? Jojo, desliga o microfone. E não tá copiando o Garcia. Eu copiei. Ah, tá. Então tu deu uma travadinha aí. Porque eu estive só paradinho. Quarto parágrafo. O que nós temos aí? Apresentação de explicação dos resultados. Apresentação de explicação do resultado, vírgula, ou seja, tema pouco conhecido. Rafael Ramires, vamos ligar a câmera, Rafael. Quinto parágrafo. Apresentação da segunda explicação. Dois pontos. O brasileiro lê pouco. E o ensino público é fraco. Repete aí, senhora, por favor. O brasileiro. Lê pouco. E o ensino público é fraco. Entendi. Nada. O sexto parágrafo fala que os corretores da redação possuem certificados. Tá bom? 7. Hipótese levantada pelo jornal. Dois pontos. Rigor na correção e tema difícil.
que fala do presidente do INEP. Oito. Dados que justificam a hipótese levantada pelo jornal. Tá bom? 9. Desempenho dos outros candidatos em 2013 e em 2014. Certo? 9. Fala do ministro sobre sua a sua indignação dos resultados. E o 11º, desempenho dos candidatos por região. 2 pontos. Melhor desempenho no Sudeste e pior desempenho no Norte. Tá bom? Página 10 agora. Exercício 8. Ao longo do texto, são divulgados dados quantitativos, como se observa em apenas 250 de 6.196.565 participantes conseguiram obter a pontuação máxima na redação. Já a nota 0 foi atribuída aos textos de 529.374 participantes, que isso dá 8,54%. Qual a função dessas informações técnicas?
Então, toda vez que a gente tiver dados quantitativos, isso significa dados de quantidade, tá? Sempre teremos porcentagem aí. É a primeira, a segunda ou a terceira? A segunda. Segunda, conferir credibilidade e precisão ao fato noticiado. Segunda. Quais textos não verbais aparecem na notícia? Qual a sua função? Quais são os textos não verbais, gente? Que aparecem lá na notícia? Hein? O gráfico que aparece ali no meio. Gráfico e A imagem. o gráfico e a foto, muito bem. E qual é a função delas? A função da foto é de ilustrar. E a função do gráfico? É para mostrar sobre o que eles estão falando. Ao invés só de só ler sobre como, não sei o que, não, de só ler sobre os dados que eles estão falando, eles te mostram, né? Tem lá uma imagem dos dados que eles estão falando. Isso é para deixar os dados que estão no texto mais à mostra, né? Mais clara aquelas informações, para que as informações de dados estatísticos seja mais clara, mais visual. Tá bom? E a 10, qual é a alternativa correta? Qual é, gente, a alternativa correta da 10? Estão fazendo agora? D de dado? B de bola. B de bola, tá. Alguém marcou alguma coisa diferente? Marcou a mesma coisa? Eu marquei C. A. E Eu marquei C. C, A. Mais alguém? Não, eu marquei C, foi o que eu falei, não D. Sim, letra C e letra A. Só que a certa, gente, é a letra D. Tá bom? Gente, embaixo desses exercícios, nós temos um título que diz assim: função referencial na notícia. O que é isso? Toda vez que eu vou falar sobre um determinado assunto, eu preciso dar uma referência. Jojo, desliga o microfone. Eu preciso dar uma referência, eu preciso usar dados estatísticos, eu preciso usar fala de pessoas que comprovem aquilo que eu estou falando. Então, isso são referências. A 9 são fotos e gráficos, Jojo. Tá?
Então, função referencial na notícia é a utilização de dados ou de falas de pessoas para comprovar o que nós estamos dizendo, tá bom? Então, embaixo nós temos um outro textinho que se chama É Água que Não Acaba Mais. Eu vou ler esse texto, aí os próximos textos a gente vai intercalando, tá bom? É água que não acaba mais. Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, UFPA, apontaram o aquífero Alter do chão com o maior depósito de água potável do planeta, com volume estimado de 86 mil quilômetros cúbicos de água doce. A reserva subterrânea está localizada sobre os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Essa quantidade de água seria suficiente para abastecer a população mundial durante 500 anos, diz Milton Mata, geólogo da UFPA. Em termos comparativos, Alter do Chão tem quase o dobro de volume de água do aquífero Guarani, com 45 mil quilômetros cúbicos. Até então, Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, distribuída por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Tá? Isso foi um dado divulgado em 2010, na revista Época. Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, apresenta resultados de uma pesquisa científica realizada por uma universidade brasileira. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina, porque o autor do texto. Qual é a alternativa correta? Oi? Qual é a Letra C? Não, não é a C. Letra E? Acredito que seja E. Não é a E. Letra E. É a D. Letra B, gente. B de bola. Na página 11, nós temos ideologia na notícia. O que isso quer dizer? Toda vez que o repórter, né, o jornalista for fazer uma notícia, ele não pode colocar ali suas ideologias, a sua opinião. Mas ele utiliza o quê? Ele utiliza referenciais que ele quer, né? Por exemplo, eu vou falar sobre o pior rendimento do Enem de 2014. Eu quero confirmar o que eu quero dizer aos meus leitores, que é o mau rendimento dos candidatos em 2014. Então, eu vou pegar dados, eu vou pegar falas que comprovem aquilo que eu estou dizendo. Ou seja, eu estou usando recursos para convencer vocês do que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Alex, tu tá na turma errada, Alex. Pronto, vamos ver. Tá bom? Entenderam? Então, ideologia da notícia, na verdade, ela não tem, mas a gente sabe que acontece, tá certo? Tá bom, gente?
E embaixo, lá no finalzinho da página, tem a linguagem da notícia. Eu nunca vou escrever uma notícia falando eu acho isso, eu acho aquilo, eu li isso, eu li aquilo. Eu vou sempre escrever em terceira pessoa. Então a linguagem ela tem que ser, assim como a ideologia, imparcial. Tá bom? Bueno, vamos para a página agora, para a página 14. Exercício 16. Tá? Bom, ali embaixo a gente tem algo que nós chamamos de silepse. O que é isso, silepse? Bom, normalmente nós não usamos com muita frequência o pronome nós. Por quê? Porque a gente tem que fazer toda uma conjugação de verbo e está sendo cada vez menos usado. Nós vamos estudar, nós estudamos, nós bebemos, nós cantamos. Como é que nós nos comunicamos durante o nosso dia a dia? A gente bebeu, a gente fez, a gente isso, a gente aquilo. Por que nós estamos trocando o nós por a gente? Porque quando nós conjugamos o a gente bebeu, nós estamos utilizando a conjugação de outros tempos em outra pessoa, por exemplo, tá bom? Então, é menos uma classificação de verbo para a gente ter internalizado na gente, tá? Nós estamos perdendo como é que eu posso dizer? Essa conjugação do verbo no nós, ela está se perdendo porque a gente não está vendo mais funcionalidade para essa conjugação. Nós falantes da língua portuguesa, tá? Brasileira. Então a gente está perdendo essa finalidade. Percebam que eu todo momento eu falo a gente também, porque é nosso, é da nossa língua falarmos a gente, tá bom? E a silepse, ela vem para dizer justamente isso, que esse termo agente ele é muito complexo. Por exemplo, observem ali a frase: a gente está cada vez mais seguro de que com a nota dada não estamos prejudicando os outros. Então, a gente, olha só, eu tenho o a na frente do gente. Isso significa que esse meu gente, ele é feminino. No entanto, lá no final, eu tenho que seguro. Eu tenho uma palavra que está determinando como que essa gente está e essa palavra está no masculino. Então, essa ocorrência de fala, ela está cada vez mais presente, tá? Aqui no ladinho, onde tem o Fica a Dica, tem outros exemplos de silepse diferente, como por exemplo, a gente cuida bem dos nossos cães. A gente cuida. Bom, o que acontece aqui? Esse agente, ele está no singular. A gente, né? Não é as gentes. Ele está no singular. Só que depois, o que eu tenho ali? Nossos cães. Então, eu estou dizendo aqui que algo está sendo feito em coletivo, né? Que eu, a primeira pessoa do singular, mais alguma outra pessoa, o ele, né? A terceira pessoa do singular, cuidam desses cães. Então, nossos cães. Só que quando eu tenho o agente como sujeito, dá essa discordância, porque o agente ele está no singular, ele é singular, no entanto, o meu pronome possessivo está no plural. Entenderam isso, gente? Sim? Peoples.
Não? Entenderam? Sim, entenderam. Achei nada a ver. Então tá bom, vamos lá. Aqui na página 14 e 15, nós temos exercícios sobre essa ocorrência de silepse, tá? Então vamos fazer. Letra A. Por que o enunciador da sentença utilizou o termo seguro no masculino em lugar de fazer a concordância com o sujeito? Por que, gente, ele usou seguro? Porque a palavra, quando ela está no masculino, ela serve tanto para o feminino quanto para o masculino, né? Não serve quando a gente quer falar numa abrangência? Eu digo assim, olha, nós estamos seguros da nossa aula de hoje. Bom, estamos seguros, temos aí a professora que é do sexo feminino, segundo a biologia, temos o Natan que é do sexo masculino, a Sara do sexo feminino, o Cauã do sexo masculino. Então, estou usando seguros numa abrangência. E aqui também está fazendo a mesma coisa, tá? Tá bom? Então, a concordância nesse caso é feita entre as palavras e não entre os gêneros, tá bom? B. Segundo o enunciador tivesse dito, segundo não, é C. Se o enunciador tivesse dito, a gente está cada vez mais segura de que com a nota dada não está prejudicando os outros. O efeito teria sido o mesmo? Provavelmente não. Por quê? Porque quando eu utilizo segura, eu não estou falando de uma forma abrangente, tá? A gente está seguro, ou seja, nós que somos um coletivo, nós estamos seguros, não seguras, porque seguras estão falando só de uma comunidade feminina. C. Porque o enunciador optou pelo uso de a gente em vez de nós. Porque provavelmente ele quis usar uma linguagem mais próxima do público a quem ele estava falando. Só um pouquinho, gente. Vou abrir a porta aqui para minha cachorra. Pronto. Tá bom? Aí na letra D, ele pede para trocar o termo a gente para nós. Então, como que ficaria? Samara, posso continuar? Tô vendo que tu está escrevendo. Eu não quero que vocês fiquem muito cansados. Não quero ficar tirando couro de vocês, hein? Então tá, vamos lá. Então, como é que ficaria esse enunciado? Ficaria: nós estamos cada vez mais seguros
nós estamos cada vez mais seguros de que com a nota dada não estamos prejudicando os outros. Tá bom? Dezessete. No trecho, a gente está cada vez mais seguro de que a nota dada não estamos prejudicando os outros. Observem que aqui, olha, no segundo verbo, a gente está. A gente está no singular, olha, o está. Ele está no singular. Está cada vez mais seguro de que a nota dada não estamos. Então, a gente está e depois ele usa estamos. Olha a falta de concordância, né? Só que nessa construção, se é permitido e se é aceito, porque estamos usando o a gente em vez do nós. Então, é super aceito. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos saber quais são as que estão corretas. Primeiro, apresenta erros de concordância inaceitáveis para os padrões de um jornal. Não, gente, esses aqui não são erros. É a forma como a língua ela está se manifestando com o termo agente. Então, não são erros e muito menos inaceitáveis, tá bom? 2. Revela que o presidente do INEP não sabe falar direito e, portanto, não deveria ocupar este cargo. Não existiria uma outra sentença mais preconceituosa do que essa. O presidente do INEP, ele óbvio que ele sabe falar e óbvio que ele sabe falar direito, tanto que nós entendemos tudo que ele quis dizer nessa sentença. Essa coisa da gente ter enraizado em nós que se não falar de acordo com a gramática normativa está errado, é completamente equivocado, tá? Por quê? Porque nós somos seres falantes, nós utilizamos a língua e as diversas linguagens que nós temos aí para quê? Para nos comunicarmos, para que haja comunicação entre nós aqui, gente, indivíduos, seres humanos, tá? A língua ela só existe porque houve a necessidade de comunicação entre os falantes. Se não fosse essa necessidade de comunicação que a gente tem, não existiria língua de nenhum tipo, não só a portuguesa, nem a inglesa, nem a francesa, nem a italiana, nenhuma, tá bom? Então, dizer que ele não sabe falar é preconceito linguístico que nós chamamos, tá bom? Ele está aqui travando, sim, uma comunicação. Ele está aqui, o presidente do INEP, conseguindo dizer aquilo que ele quer. Ele está sendo entendido por todos nós. Não tem nada aqui que ele tenha dito que nós não tenhamos entendido. Então, aqui não tem nada de errado, tá bom? Para a gramática normativa, está completamente errado. Mas ele está exercendo o papel que ele deveria exercer, que é de comunicação. Então, tá tudo ok, tá bom? Aí, às vezes a gente fica, a pessoa falou tal coisa, me dói o ouvido. Gente, isso é preconceito linguístico. Porque se a pessoa, ela fala almário em vez de armário, e a gente consegue entender o que ela está dizendo, a gente não tem que corrigi-la. Aquilo é uma ocorrência da fala dela, tá bom? Aquela fala dela, aquele vocábulo que ela utiliza, que ela troca duas letrinhas, é a identidade dela e fala sobre como que é aquele meio em que ela vive, como que ela aprendeu dizendo aquilo.
Então, não é errado falar assim. É a identidade linguística daquela pessoa, tá bom? Pensem bem antes de vocês começarem a corrigir as outras pessoas. 3. Aponta que a língua é viva e que o uso da expressão agente está consolidado entre os falantes de todos os níveis sociais. Sim, está completamente correta essa terceira afirmativa, tá bom? 4. Apresenta, segundo a gramática normativa, erro de concordância nominal. Sim, segundo a gramática normativa, que é o que eu estava aqui discursando para vocês, está errado. Mas está errado? Não, não está. Então a alternativa certa é a letra E. Sejanes travou? Acho que travou, coitado. 18. Que sequências textuais predominam na notícia lida? Quais são as tipologias textuais que nós temos aí que a gente viu lá no início do ano? Nós temos a narrativa e expositivas, que são aquelas que apresentam os dados, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Tá tudo bem por enquanto? Tá? Gabi, tá tudo bem por aí? Bernardo? Sim? É que vocês não estão aparecendo aqui para mim, não estão na tela inicial. Laura, tá tudo bem? Estão conseguindo acompanhar a aula? A Gabi tá. Sim. Então tá ótimo. Bom, gente, depois, logo abaixo, nós temos aí discurso direto e discurso indireto. Eles são importantes nós pensarmos neles porque são recursos que são utilizados bastante em notícias, né? Que é o que a gente está vendo aqui como gênero textual agora, a notícia. Então, o que é um discurso direto? É quando eu olho meu texto e eu vejo a fala tal qual ela é, tá? Por exemplo, o Matias falou, professora, repete para mim a questão 9. Estou usando discurso direto, ou seja, eu estou pegando a fala do Matias e eu estou escrevendo ela tal como ele me disse. Professora, 2 pontos. Podes repetir a questão de número 9? Tá? Esse é o discurso direto. Agora, o discurso indireto é eu pegar a fala do Matias e eu transformá-la. Como? E o segundo Matias, ele pediu para que a professora repetisse o exercício 9. Tá? Então, eu peguei a fala do Matias e eu expliquei o que o Matias estava querendo dizer. Segundo o Sejanes, os contos de Machado de Assis e Evaristo Conceição são muito bons. Segundo o Rodrigo, existem vocábulos no conto do Machado de Assis que não existem mais na língua portuguesa atualmente. Então, eu peguei fala aqui dos alunos e eu transformei ela num discurso indireto. Eu estou apresentando a fala do Sejanes, do Rodrigo e do Matias através da minha linguagem. Agora, se eu quiser transformar a fala do Sejanes e do Rodrigo, eu vou dizer o seguinte: Sejanes disse, 2 pontos, adorei os contos do Evaristo Conceição e Machado de Assis. Ponto final, e isso tudo entre aspas. Rodrigo disse, existem vocábulos no conto de Machado de Assis que não existem mais hoje na língua portuguesa. Fecha aspas, ponto final. Tá bom? Entenderam? Discurso direto, vou pegar a fala da pessoa e vou colocar tal como a pessoa disse.
discurso indireto, eu vou transformar ela dentro da minha fala. Tá? Tá bem, gente? Então tá ótimo. Vamos para os exercícios. 19. Observe o trecho da notícia. O ministro da Educação, Cid Gomes, reconheceu que os resultados não foram satisfatórios e avaliou que, no cenário geral, considerando as áreas do exame, não houve uma grande evolução. Essa fala aqui do Cid, não houve uma grande evolução, ela é discurso direto ou indireto? Indireto. Indireto? É direto. É direto, não houve uma grande evolução, é direto, tá? A pessoa que escreveu a notícia pegou a fala dele e colocou aqui, tal como ele disse, colocou entre aspas. Então temos aqui um discurso direto. Letra A. Em que parte do trecho é reproduzida a fala do ministro exatamente da forma como ele profere, como ele diz? Então, o que ele diz exatamente, como foi que ele disse aquilo exatamente? Não houve uma grande evolução. Esta é a fala dele de verdade. Foi exatamente o que ele disse, tá bom? Não houve uma grande evolução. Como é possível identificar a fala do ministro? Como é possível identificar a fala do ministro? Porque tem aspas, pelas aspas. Exatamente, porque está entre aspas. Porque está entre aspas. Aí na C. Por que o enunciador do trecho preferiu manter apenas essa parte da fala do ministro? Por que vocês acham? Isso aqui é uma opinião de vocês. Aí vou ver se está mais ou menos dentro do que precisa. Por que vocês acham que a pessoa utilizou essa pequena parte da fala do ministro? Por quê? Eu vou ter que pode ter sido a mais importante. A mais importante. Também talvez possa ser por credibilidade. Tipo, não. Como é que é? Não fica só pela minha palavra, olha só, olha o que ele disse aqui, ó, tá exatamente aqui, ó, toma. Ele bota a fala dele. Exatamente isso, Sejane. Tu usou a palavra que define tudo. Para dar credibilidade ao que está sendo dito. Exatamente. É exatamente isso, tá? Para a pessoa que for ler o texto, não ver que só foi algo que a pessoa pensou. Não, tem aqui a comprovação de que o ministro realmente falou tal coisa. Exatamente, dar credibilidade ao texto. Parabéns. Vocês estão copiando as respostas? Estão vendo o que estão fazendo? Se está certo, se está errado? Tá bom. Laura, tu tá me escutando? Tá me acompanhando, Laura? Tô. Tá bom. Vou só pegar meu livro ali que eu tô chegando no centro. D. Observe o trecho reescrito, como verbo de locução alterado. O ministro da Educação, Cid Gomes, disse que o resultado não foi satisfatório e que, no cenário geral, considerando as outras áreas do exame, não houve uma grande evolução. Que alterações você percebeu nesse trecho? Essas alterações modificam seu sentido?
Hein? No primeiro nós temos Cid Gomes reconheceu e depois Cid Gomes disse. Tem alguma... Fica em uma forma direta? Oi? Fica em uma forma indireta. Uma forma indireta? Mas a fala continua entre aspas. É que assim, olha, quando a gente utiliza a palavra, como estava anteriormente, que era reconheceu e avaliou, parece algo assim, olha, criterioso, sabe? Tipo, a professora reconheceu ou avaliou, é completamente do que dizer assim, a professora disse. Quando o Cid Gomes ele reconheceu, ele precisou o quê? Ele precisou ter um conhecimento daquilo que ele estava negando, né? Por exemplo, eu estava errada em determinado momento. Aí eu vi que eu estava errada, então a professora reconheceu que estava errada, né? Quando diz a professora avaliou de forma equivocada, ou seja, eu exerci uma avaliação também de opinião sobre determinado momento. E quando eu troco essas duas formas verbais apenas para quando eu troco essas duas formas verbais para disse, a coisa fica mais simples, entendeu? Então, a troca de verbos deixa a sentença mais simples. Bom dia, Enzo. Bom dia, senhor. Então, o que se deu o motivo desse atraso de 1 hora? Aconteceu eu fui ligar o alarme, aí eu desliguei, só que sem querer eu dormi de novo. Ah, tá bom. Rebeca, e tu? Bom dia. Rebeca? Rebeca? Não me responde. Bom, vamos seguir então. Tá, fizemos a letra D. Agora vamos ao 20. Transforme em discurso direto os trechos indiretos, os trechos a seguir, retirados de uma mesma notícia. Então, nós temos aqui textos que eles estão no discurso direto e nós precisamos passar ele para discursos indiretos. Jonathan, tu tá na turma certa, Jonathan? Aqui é a aula de língua portuguesa do primeiro ano do ensino médio. Eu errei o inglês, agora que eu vi. Tá bom, então eu vou te remover, tá bom? Tá,
eu vou mandar de e-mail. Ah, ok. Deixei a pessoa entrar, né, gente? Vai que seja um aluno novo, não sei. Não tô sabendo da história. Deixa eu entrar. Bom, assim, ó, a lei seca foi uma questão muito debatida e discutida. O tema de agora não teve o grau de discussão que aconteceu como o de 2013, observou o CID. Aqui temos, então, um discurso direto. Como é que nós podemos transformar esse discurso em indireto? Querem que eu faça a primeira para vocês fazerem depois as outras? Sim? Tá. Primeira coisa que vocês têm que fazer: olhar para quem que está falando. Quem é que está falando? Cid, né? Depois eu vou olhar o verbo que eu estou usando para dizer que foi Cid quem falou. Qual é o meu verbo? Observou. Então eu vou pegar e eu vou ter que transformar isso aqui. Observou Cid. É exatamente isso que eu tenho que modificar. Então como é que fica? Em vez de ser observou Cid, fica Cid Gomes observou que a lei seca foi uma questão muito debatida em 2013 e que o tema de 2014 não teve o mesmo grau de discussão. Tem que transformar, tem que jogar lá para frente e transformar tudo. Então, Cid Gomes observou que... O que é muito importante aí, hein? Cid Gomes observou que a lei seca... Aí vocês escrevem até o ponto final. Até 2013. Bom dia, Matheus Gasso. Só para avisar que eu tô sem os livros aqui. A gente tá fazendo correção de livro, Matheus. Então, se tu não tens, então só vai ganhar presença mesmo, tá bom? E como tu chegou uma hora atrasado, isso serve para os outros que chegaram uma hora atrasado, vocês vão ganhar uma presença só em vez de duas. Tá bom? Então, a letra B, como é que fica? Vamos escolher alguém. Nananã, vou escolher o Nicolas. Como é que fica a letra B, Nicolas? Sim, Johnny. Jonathan, não sim, ô... Alô? Gás. Me chamaram? Que? Me chamaram? É que Sim, tá tudo Nicolas, travado eu aqui pra quero que mim. tu responda a letra B. Ficou travando. Que letra? Vocês estão travando, não tô entendendo nada. Nicolas, nós estamos no exercício 20, letra B. Eu quero que tu responda a letra B. Tá, 20, letra B. Tá? Letra B. Os brasileiros estavam comendo pouco, os estudantes estão comendo pouco, o tema nesse caso. Ah tá, saquei. Não sei, senhor. Eu acabei de explicar como é que transforma, Nicolas. Não conseguisse entender? Não, tô transformando. Hã? Vou me dar um pouco do aqui, tá? Tenta aí, senhor.
Kalel, como é que fica, Kalel, a letra B? Eu botei assim. O ministro disse que o brasileiro está lendo pouco e segue. Exatamente. O ministro disse que os estudantes... Isso aí mesmo, o brasileiro. Muito bem. Isso aí. Parabéns. Letra C. Vamos ver o que eu vou escolher. Mari. Letra C, Mari. Enzo, desliga o teu microfone, por favor. Cadê a Mariana? Sumiu. Luísa. Letra C, Luísa. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, José Francisco Soares, comentou que a gente está cada vez mais seguro de que com a nota dada não estamos prejudicando os alunos. Muito bem, obrigada, Luísa. Isso mesmo. É isso? Isso. Letra D, Garcia. Professora, eu não fiz. Perguntar as outras, eu fiz só a D. Mas faz agora. É tão simples. Tu pega a pessoa, o verbo e transforma. Ah, senhora, pergunta o que eu fiz aí. Tá bom. Quem que se arrisca a fazer essa, Jojo? Certo? Jojo, letra D. Jojo, Cid Gomes avaliou que a mídia. Eu não posso colocar que na mídia. Não tem problema, Jojo. Tá? Só tira esse na e coloca a mídia. Cid Gomes avaliou que a média das notas do Enem foi estável. Porque senão não fica coerente. Olha, Cid Gomes avaliou que na média das notas do Enem foi estável. Esse na fica estranho. Então é a média, tá? 21. Os verbos de elocução, os verbos dicente, mas que produzem a fala do outro no texto, refere-se à maneira pela qual este se expressou. Então, esses verbos que nós acabamos de transformar, como Cid falou, Cid observou, Cid relatou, nós chamamos de verbo de elocução ou verbo dicente, tá bom? E aí, no exercício 21, vocês têm que transcrever, mudando o verbo dicente e o significado dessas alterações. Então, letra A tem assim: nessa quinta-feira, 15, na viagem pela Ásia, o Papa Francisco declarou que há limites para a liberdade de expressão e que é preciso tratar as religiões com respeito. Bom, aqui eu tenho o discurso indireto e eu preciso transformar esse discurso em direto. Como que eu vou fazer isso? Gente, eu não escutei o Papa falando sobre isso.
Eu não vi a reportagem do Papa. Então, eu vou transformar o verbo, tá? Mas eu não vou dizer o que o Papa disse, porque eu realmente não sei, eu não vi essa notícia, tá? Então, eu vou colocar assim. Nesta quinta-feira 15, estou dando a resposta da A para vocês fazerem as outras. Nesta quinta-feira 15, vírgula. Na viagem pela Ásia, vírgula. O Papa declarou. Dois pontos e depois vem a fala do Papa, entre aspas, que a gente não sabe qual é, tá bom? Vou dar um minutinho para vocês fazerem a B e a C. Bom, gente, então vamos corrigir, tá? Letra B, a gente tem a seguinte fala. Nos últimos minutos, o avião assumiu uma velocidade superior ao normal, explicou o ministro durante uma audiência no parlamento. De repente, ultrapassou a velocidade limite permitida e parou, acrescentou, citando dados do radar do aparelho. Então, aqui a gente já tem o discurso direto. Então, agora nós só vamos observar o quê? Esses verbos. Por exemplo, nos últimos minutos, o avião assumiu uma velocidade superior ao normal, explicou o ministro. Como é que a gente podia trocar esse verbo? A gente podia trocar um verbo por um que seja de igual significante. Eu coloquei falou. Falou, pode ser. Esclareceu. E aí o segundo verbo tem acrescentou citando os dados do radar do aparelho. Então, esse acrescentou, ele pode ser trocado por? Eu botei assim, ó, inseriu. Inseriu? Uhum.
Pode ser inseriu, somatizou. Pode ser. Letra C. Temos o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, admitiu nesta quarta-feira pela primeira vez que o início da crise hídrica que o estado passa por um racionamento de água. Questionado sobre a necessidade de decretar oficialmente o racionamento por decreto, afirmou que não vê por que fazê-lo, e isso já está mais do que explicado. Então, como é que fica? O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, nesta quarta-feira, admitiu 2 pontos. Aí vem a fala dele. Entendeu? O governador de São Paulo, vírgula, Geraldo Alckmin, PSDB, vírgula, nesta quarta-feira, admitiu 2 pontos. Aí só coloque em aspas aí para sinalizar a fala dele, que a gente não sabe qual é, né? A gente não viu a entrevista. E essa última aqui, a gente já tem um discurso direto. Então, nós podemos pegar esse verbo afirmou e trocar por Confirmou. Eu botei assim. confirmou, pode ser. Confirmou, comunicou, destacou, tá? Qualquer um desses verbos. Aí, gente, nós encerramos essa parte da notícia. E agora vocês vão ler para mim a notícia que vocês tinham que ter produzido, que nós deveríamos ter lido lá na outra aula, mas não deu tempo, então vocês vão ter que ler agora. Então, pegue a notícia que vocês produziram para vocês lerem. Tá bom? Eu vou chamando aqui, tô abrindo o chat que eu vou chamando por aqui. Ele tem uma ordem, Desculpa, professora, isso é aonde? Eu dei, faz um tempão que eu dei para vocês fazerem esse texto. Tá num dos vídeos que eu fiz para vocês lá no YouTube. Pode me mandar foto então, Jojo, não tem problema, tá? Só depois me mostra aqui que tu fez para eu poder anotar que tu fez, tá? Então vamos começar pelo Bernardo. Merece, querida. Bernardo. Oi, Sara, não fiz sim. Não fez? Não. Tá. Enzo. Não fiz também, prof. Gabi. Sejanes, não é do livro 2, Sejanes. Olha só. Nós acabamos essa parte de notícia. Aí depois vem a música Saudosa Maloca da página 21. E vocês têm todo o planejamento aqui para fazer o texto que eu estou pedindo para vocês lerem agora. Eu dei isso para vocês fazerem há um tempão. É pegar essa história que está na Saudosa Maloca e transformar ela em notícia. Era isso que vocês tinham que fazer.
Gabriela, fez ou não fez? Não. Ramires. Nicolas, teu nome tá aqui, tá como gameplay, então tu vai ficar fora de ordem. Nicolas, tu fez o texto? Tá. Não. Sejanes? Não. Jojo, só me mostra aí teu texto. Tá bom. Me manda foto depois, Jojo. Calel Fernandes. Não. Cauã Garcia. Não também. Cauã Fernandes. Não também. Laura. Também não. Luísa. Não. Gasso. Não. Matias. Não. Não. Natan. Eu fiz. Então pode ler, Natan. É pra ler? É. Eu coloquei o título: Homens perdem sua casa de forma lamentável. Na noite passada, houve um relato de 3 homens que, de forma triste, acabaram perdendo sua casa e ficaram se cada tábua que caía doía no coração. Agora os homens precisam de um novo lar para morar e retomar a vida. Muito bem, Natan. Parabéns. Obrigada. Rodrigo. Rodrigo. Não fiz a terceira. Não fez? Rodrigo, não entendi tua resposta. Ele não fez. Tá. Samara. Eu fiz. Tá, tu pode falar. O título é Lendo Saudosa Malocas. A letra da canção é sobre 3 pessoas que moravam em um edifício que foi demolido e que depois dessa demolição foram para o meio da rua. E que no texto tem 3 pessoas, que tem Compôs, que não é citado o nome, Mato Grosso e Joca. E que depois eles vão ter que trabalhar para arrumar um lugar que eles possam chamar de lá. Tá. É que assim, teu texto ele não parece muito uma notícia, né? Não parece assim algo que vai ser dito na notícia. Não parece. É que eu mandei foto por e-mail, só que eu achei um monte de erro de português aqui agora, porque eu tava meio distraída quando eu tava escrevendo. Então eu vou ter que refazer de novo. Tá. Aí tu tenta escrever mais próximo da notícia possível, que aí não tá muito parecendo uma notícia. Sodré. Não. Desculpa, professora, não fez. Sara. Não fiz. Balde. E Vitória. Não
fiz também. Tá. Então, para os que fizeram, ganharam 1 ponto, tá, gente? Vocês têm 1 ponto já no bimestre. Então, o trimestre de vocês, em vez de valer 10, vale 11. Tá bom? Bom, o próximo conteúdo que tem na página 24, a gente já começa a parte de composição. Tem algumas coisas eu fiz com vocês no vídeo que tá no YouTube e outras eu não fiz, tá? Então, assim, a página 24 eu fiz toda com vocês. A página 25 eu também fiz toda lá no vídeo. A página 26 eu também fiz toda. Eu só não me lembro se eu fiz a 5 toda com vocês. Ah, fiz, porque eu falei toda essa do classificado. Então, a página 26 eu fiz toda. A página 27 fiz também todas. Só a página 28 que aí eu não fiz mais, tá? Ou eu fiz a 28? Acho que eu fiz a 28, gente. Tic-tac do... eu fiz toda a 28, né? Só vocês não estão vendo os vídeos no YouTube. Eu fiz toda a 28, certo? Ninguém viu esse vídeo? Bom, então, gente, vamos para a página 30. Na página 30, vocês têm um mapa conceitual. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem e aí a gente corrige. São 9h37. Quando for 9h42, a gente retoma.